Bom, está gravando, certo? Anastácio, você pode começar, já que está na tela. Isso, então, na realidade, eu fiz algumas coisas para melhorar o entendimento sobre cenário e paisagem, né? Aí eu coloquei aqui que eu entendi sobre as características de cenário, né? Que cenário é um componente da paisagem. Vários cenários podem compor uma paisagem. O cenário tem movimento, ação, é dinâmico. O dinamismo do cenário faz com que diferentes cenários podem ser montados ao longo do tempo e do espaço. O cenário dá o caráter social à paisagem, e isto torna essa paisagem um fato social. Os cenários correspondem a diferentes atividades humanas desenvolvidas através das relações sociais. Como é que vai para o próximo? Aí eu coloquei aqui as características da paisagem, né? A paisagem pode ser congelada no tempo, ela possui fósseis de cenários. A paisagem é um artefato cultural esculpido juntamente com a natureza através da montagem de cenários para atender às diferentes necessidades sociais humanas. A memória da paisagem é dinâmica, ela muda e pode se chocar com a realidade. E aí eu comecei a colocar as imagens aqui. Isso aqui é um projeto lá da hidroelétrica, né, onde a gente fez umas escavações. A gente fez a escavação aqui na margem do rio, onde aparece essa praia, né? E em cima. Aí a próxima imagem é... A gente fez o serviço lá com o GPR, né? Vendo se conseguia detectar algumas anomalias. E aí aqui já tem a questão da escavação em si. Em seguida, já uma imagem onde já aparece, por exemplo, a questão da cobertura, do todo, né? A questão da dinâmica desse cenário. Aqui é na parte de cima, onde a gente escavou, que era uma área que tinha bastante árvore de samambaia, e onde esse senhor que trabalhou conosco, ele falava que era um local onde tinha anteriormente roças, né? E que tinha muitas árvores frutíferas e que ele usava para caçar, né? Uma área de caça, onde tinha uma concentração de frutas que as cutias, pacas, principalmente, elas vinham se alimentar, né? Aqui é um pouco do material que a gente escavou lá, né? Algumas, isso aqui, essas duas urnas, aqui tem uma outra coriabo, né? E depois que a gente terminou, a gente vem aqui essa imagem com a terra amarela, né? O trator trabalhando e a dinâmica dessa paisagem. Aqui já é lá o local, né? Que é onde essa área amarela aqui, onde já está totalmente modificado. Aqui de novo. E aqui uma modificação mais acentuada. Aqui é uma visão de parte de cima do sítio de onde a gente trabalhou. Aqui também uma outra área onde aparece aqui no fundo uma árvore de samambaia. E aí como que está hoje, né, o cenário aqui dessas duas imagens. Aí eu queria destacar a questão da dinâmica, né, da memória, né, da paisagem, que ela muda, mas aqui a gente tem uma imagem que dá para ver uma canoazinha, né, que essa memória, né, inclusive aqui a gente tem, por exemplo, essa imagem que a atividade da hidroelétrica está avançando, mas tem aqui a memória do pescador que insiste em lançar rede, né, onde talvez por muitos anos ele fazia a pesca dele, né, um local que vai acabar e já está próximo aqui, as pedras estão quase que o encobrindo, né? E aí eu estava imaginando que, dependendo da amplitude, né, da velocidade que acontecem essas dinâmicas em um determinado cenário, outros cenários podem ser impactados, né, por essas mudanças, né?
e que ocorrendo assim dinâmica distante dos cenários originais. Aí, com relação a esse cenário lá da hidroelétrica, né, eu coloquei algumas mudanças que ocorreram, né? Assim, a questão dessa consequência, né, essas mudanças sociais, né, que por exemplo, os moradores que tiveram as áreas que foram inundadas, né, receberam indenizações, entre aspas, né, e acabaram dinheiro e vieram aumentar as periferias da cidade, né. Com relação às ambientais, é que aconteceu uma grande quantidade de morte de peixes, né. A hidroelétrica ela fica a menos de 1 quilômetro da vila de Ferreira Gomes, e teve um ano que ela teve que abrir a comporta, que acabou inundando a cidade. Aqui tem a questão dos peixes, né, que uma grande mortandade de peixes que geralmente acontece, os terrenos que as pessoas acabaram ofendendo, onde elas sobreviviam, né, com muito trabalho e tal, produzindo e tal, tiveram que vender e ser indenizados e vir para zona urbana, né? E aí, nessa questão desses ambientais também, o que acontece? Essa hidroelétrica, ela provocou o fim da pororoca que acontecia na foz do rio Araguari, né? E ela acabou intensificando o fenômeno que acontecia a 80 quilômetros de lá, que era o fenômeno de terras caídas lá no Bailique. O que acontece? Assoreou a foz do Araguari e abriu muito esse tal de rio Urucurituba, que passa nessa comunidade do Bailique. Aí o que acontece foi que as casas, né, a força da maré começou o barranco, né, e todo inverno acontece uma enorme quantidade de casas que acabam indo para dentro do rio, o rio engole, né? E aí é uma outra questão, talvez financeira, né, dessa questão dessa mudança, é que, por exemplo, essa energia produzida lá em Ferreira Gomes, né, ela não é consumida no Estado, porque a companhia de eletricidade daqui ela estava inadimplente e não pôde concorrer do leilão dessa energia, então ela vai toda para fora. Uma outra questão é que o material arqueológico que foi retirado, o que acontece? Apenas uma parte desse material foi analisado. A Ferreira Gomes Energia ela ficou responsável de construir um museu lá em Ferreira Gomes, ela construiu, né? E aí a ideia dela era construir e se livrar de todo o material. Por exemplo, dessa escavação, tem 37 urnas que ainda faltam ser escavadas. E aí ela queria simplesmente devolver todo o material para a prefeitura, o IPHAN não aceitou, né? Exigiu que ela contratasse um grupo técnico, né? Museólogos, arqueólogos, toda a equipe técnica para bancar esse museu. E a hidroelétrica não aceitou, né? Havia uma cobrança muito grande do IPHAN, mas aí eu não sei se por questão política mudou também o diretor do IPHAN daqui, e esse material está guardado na Unifap esperando um destino, né? Então era essa o que eu queria apresentar, nessa questão do que eu entendi, né, da questão dessa mudança desse cenário, destacando que dependendo dessa amplitude, né, da mudança do cenário, ele pode replicar, né, em alterações de cenários em locais distantes. Era isso, professor, que eu entendi. Muito bem, Anastácio. Gostei dessa última observação, que realmente, né, a dinâmica dos cenários era tão especial. Bom, uma coisa que eu não comentei na aula passada, mas se a gente considerar que a paisagem é um conjunto
de cenários, né? Isso aí tem que ficar bem claro, viu, Anastasia? É um conjunto de cenários. Um Sim. cenário não determina uma paisagem, né? Mas aí você tem um cenário de um impacto muito extenso, né? Que gera, digamos assim, cenários apêndices, né? Digamos assim, a hidrelétrica criou, por exemplo, esse cenário que estamos vendo aí, né? Que é a margem sendo segurada aí pelo aterro, né? Aquilo provavelmente é um aterro, né? Enfim, mas por ser a paisagem, por ser um conjunto de cenários, ela tem uma característica matemática, né? Que vai explicar por que os cenários excedem a paisagem. Na teoria, na verdade não é teoria, né? Mas no terço médio, que foi um dos fundadores da teoria dos conjuntos, né? Cantor, que foi um matemático russo, Georg Cantor, final do século XIX, ele provou, matematicamente falando, que a soma das partes é maior que o conjunto que os contém. Isso daí rompeu uma tradição de milênios, né? Porque se pensava justamente o contrário, que o conjunto era a soma das partes, que o conjunto sempre era maior que as partes, certo? Até hoje as pessoas ainda repetem isso, embora desde o final do século XVIII esteja provado, né, que não é bem isso, e quem provou foi esse cara. Pois bem, se a gente for pensar nisso, e considerando que uma paisagem é um conjunto de cenários, né, a gente vai entender por que, né, os cenários excedem a própria paisagem. Então, você citou aí esse exemplo, né, mas a gente pode citar vários outros exemplos, como, por exemplo, a insistência de que como certas estruturas se repetem em diversas sociedades. Certo? Então, por exemplo, a forma de uma aldeia, a forma de uma vila, né? No entanto, ainda que essa repetição seja comum, que seja resultado justamente desse excesso proporcionado pelo conjunto de cenários, eles, em cada lugar, será simbolizado conforme aquela sociedade. Ou seja, ela não vai reproduzir, né, o modo como se ela é entendida. Ela repete a estrutura, a cena, mas como a cena vai ser representada, como os atores vão representar a realidade dentro daquela cena, é outra questão. Entendeu o que eu quis falar, pessoal? Né? Então, isso é como no teatro, né? No teatro acontece isso, você vê que as peças são reencenadas diversas vezes, mas aí o diretor quer deixar a sua marca, então representa aquelas cenas que são antológicas, né? Segundo a sua perspectiva, segundo o seu entendimento, segundo a sua sensibilidade, etc. E tal. Então, é isso exatamente o que acontece. Então, os cenários podem exceder a paisagem do qual ela teve origem. Certo? Entendeu? Entendeu? Mais alguém quer comentar mais alguma coisa? Sobre a apresentação aí do Anastácio? Eu só achei interessante que ele traz esses diferentes cenários, né, que estão bastante modificados e dinâmicos e se olhar a paisagem como todo esse conjunto de cenários, a gente observa uma grande fragmentação, na verdade, assim, bem fragmentado toda essa paisagem e a gente observa como ele mostrou lá a foto do pescador que era diferentes cenários eram montados, né, para essa questão dessas atividades humanas, né, para suprir essas necessidades básicas. Aí vem, põe uma hidrelétrica e toma conta de todos esses
cenários aí. Eu acho que é isso. Modifica, né? Isso. É montado outro cenário e aí aquilo que ele Exato. falou, né? A memória que ainda resistiu, aí a gente pode dizer que ainda é uma memória de resistência, porque era o pescador que viveu, né, práticas numa determinada situação e que agora é obrigado a viver em outra situação na qual ele tenta, né, através da memória, reproduzir a sua situação original. Mas a gente sabe que na próxima geração não vai existir essa memória. Essa memória vai morrer com ele, vai ficar só né, no conto. Oralidade. Será a memória oral só, né? E a gente Isso. sabe que a memória oral é você conta um conto que se aumenta o conto, né? É, Mas foi interessante isso aí que o Anastácio falou sobre a memória, né? Bom, sim. Então, diga. e aí, professor, assim, na realidade, o pescador, né, a vida dele, talvez ele estava acostumado com aquele ponto onde ele colocava a malhadeira, pescava, né? E aí essa história da hidroelétrica vem tirando, né? Aquela parte ia aterrando e acabou com aquilo, né? Na realidade, né? Quando a gente começou a trabalhar, a gente comprava muito peixe lá. Hoje em dia, com a mortandade e tal, acabou também, né? A questão econômica aí é porque, bom, eu não sei, né, como é que é, mas, por exemplo, o lucro, o retorno econômico, o retorno, peraí, filha, o lucro, o retorno econômico dessa hidrelétrica não é necessariamente o uso da energia elétrica pela população local, mas sim, como ela vende, deve ter o royalties, né, da venda que deveria reverter aí para a sociedade, mas pelo jeito não, né? Você vê que o Brasil é uma vergonha, cara. Piora, né? Porque isso está me lembrando situações que ocorriam há 30, 40 anos atrás, né? Como Itaipu. Estava havendo uma melhora, né? Estava havendo uma melhora, mas o problema é que uma melhora, tudo é excessivo, né? Os caras faziam era um excesso de exigência, assim, absurdo, né? Tudo em nome da patrimônio, em nome do meio ambiente, mas era um excesso que inviabilizava as coisas, né? Então, para vocês terem ideia agora, o IFAM recusou, não deu o IFAM daqui não deu autorização para uma pesquisadora para coordenar um projeto, porque ela não conseguiu comprovar 2 anos de carteira assinada. A garota está fazendo doutorado, é mestre em arqueologia, e o imbecil lá do IFAM que analisou a coisa, só porque ela não tem carteira assinada, agora não já se viu, cara, uma coisa dessa. Então, esse sujeito aí que fez essa análise, eu falei para ela, você entra com um processo desses desgraçados aí, para deixar de ser burros. Então, você deixa as coisas na mão de um monte de jumentos, aí esse é um jumento legal, porque tem um jumento, né, como esse Salles aí, que é o jumento do mal. Né, o jumento do mal. Aí abre excessivamente. Então, agora, aquilo que não foi feito jamais vai ser feito, porque até esses desgraçados estarem no poder. Então, havia um excesso de bem e agora tem um excesso de mal. Está faltando um equilíbrio, né? O equilíbrio nisso. É o que Siddhartha, né, falava, vamos procurar o caminho do meio. Sabe quem foi Siddhartha, né? O príncipe que, né, foi Buda, antes de ser Buda, antes de encontrar a iluminação, era Siddhartha. Siddhartha dizia, vamos buscar o caminho do meio. O caminho do meio não é ficar em cima do muro. Não é ficar em cima do muro, não. Saber do meio é saber equilibrar as coisas, é saber viabilizar as coisas, é saber fazer com que as coisas se movimentem, né? Não é ficar chocando uma coisa contra a outra. Então, bom, o Hugo e o Edivando têm apresentações também? Eu acho que, por exemplo, com relação a essa questão do IFAM, né, o IFAM tem aquela instrução normativa, né,
0,5 e tal, mas quando chega algum processo para ser analisado, parece que ele é analisado pela subjetividade do técnico. Né? O técnico parece que ele não tem a questão de parâmetros para julgar, você não tem um mínimo de parâmetros. Principalmente, né? Porque ele não tem formação na área. A maioria deles não tem formação na área. Então, ele segue literalmente o que está escrito ali no papel. Pois é. Né? E essa questão, por exemplo, de você ter que... Não é, você é formado e tal, mas tem que comprovar... já tem não sei quantas portarias, hoje tem isso, né? Tem que ter algumas portarias, tem que ter a história da carteira assinada, de não sei o que, um monte de coisas que... Né? Se você tem a formação, você tem a formação, estudou para aquilo, né? É por aí, era isso. Sim, agora eu quero saber se o Edivando e o Hugo têm apresentações, porque é o seguinte, tem, todos os dois? O Edivando está com medo de botar fogo no... Sim, eu tenho também, professor. Tem, então... Hugo, tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, na verdade não, assim. Foi muito legal a apresentação e os desdobramentos da conversa, mas enfim. Na verdade tem uma coisa que eu achei bem interessante que ele falou no final, Anastácio, que é sobre como certas dinâmicas de cenário interferem em lugares distantes, assim, né? Pois é, reverbera, né? Eu também fiquei ligado nisso. Mas isso só, basicamente. Eu apresento ou tu apresenta? Pode apresentar se quiser, apresenta tudo. Pois é, eu quero combinar o seguinte com vocês. Vai ser só mais uma apresentação, certo? Vamos deixar para sexta-feira que vem as outras duas, aí no final, quando as outras, né? As outras três, se o Michel e o né? O nome dele? Esqueci agora. Conseguirem entrar, né? Então, porque é o seguinte, essas aulas terminam, já que eu dei aula em setembro, né? Houve aula em setembro, que não ia haver, na última sexta-feira desse mês, tá? Então, termina. Então, vamos ficar, né, nesse seminário, aí depois eu vou mostrar meu estudo de caso para vocês, né? E aí a gente vai fechar, certo? Então, a gente precisa ter pressa. Então, vai ser mais essa apresentação, a gente vai discutir depois. Aí, certo? Tá me ouvindo? Sim. Sim, né? Tá. Essa é a minha apresentação. Disse que eu ia passar no computador, imagina. Tá. Tá me ouvindo, né? Tô. Tá. Os dados que eu trago aqui são dos meus colegas, né, do Rafael Lima e do Wilton Moraes. Eles desenvolveram esse trabalho de conclusão de curso deles na mesma comunidade onde eu desenvolvi o meu PIBIC, o meu TCC, é onde eu vou desenvolver meu trabalho final do mestrado. Eu trouxe esses dados deles porque eu achei bem interessantes e eu espero estar certo, né, que se encaixe nas abordagens que o professor nos ensinou. Bem, a gente aprendeu que toda a paisagem ela é construída através da montagem de diferentes cenários, né? E o professor também nos disse que esses diferentes cenários, eles correspondem exatamente àquelas diferentes atividades sociais de um grupo, né, de um grupo cultural. Então, aqui nessa imagem que o Wilton e o Potiguar trazem, essa imagem de satélite da comunidade rural de Segredinho e do seu entorno, a gente observa que essa paisagem ela está bem fragmentada, ela tem muitos recortes, né? A gente observa por essas diferenças de cores, de tonalidades. Então, eu acredito que são cenários diferentes, né? Vários cenários diferentes, onde esses grupos populacionais desenvolvem atividades básicas para a permanência desse povo. Mas o que eu acho mais interessante é que eles fazem essas delimitações aí através dessas linhas. Por exemplo, essa linha amarela, ela delimita a área de uso agrícola, mas onde tem esse ponto vermelho aí, fica
a parte urbana, onde se localiza aquele conjunto de casas e de moradores. Aí tem toda a questão dos quintais agroflorestais, que são muito biodiversos, com muitas espécies de frutíferas e extremamente rico em plantas medicinais e outras etnoespécies. Então, eu acredito que cada quintal desse já se configura como cenários diferentes, montados, que são mudados pela questão do clima, a questão da temperatura, de fato muda, as espécies não resistem, outras são mais resistentes, então todo ano há essa modificação nesses pequenos cenários. E nessa área agrícola, evidentemente, são montados diferentes cenários, né, da agricultura familiar que sofrem essas alterações, essas modificações, então que possui uma grande dinâmica. Em vermelho, a gente observa a área de pesca e a gente observa uma tonalidade mais verde, evidentemente por causa do rio, um grande rio que tem lá, eles chamam de Lago do Segredo, mas ainda assim, embora pareça bem preservado, já sofreu muito com a ação antrópica, né? Muitos impactos negativos, né? Principalmente sobre essa área, mas mesmo assim são montados diferentes cenários aí. Tem a questão da pesca também e da caça nesse espaço, mas a questão da caça vai por toda essa parte azul. Em toda essa parte azul é o território que eles utilizam para caçar e extrair madeiras também. Então, a gente observa que esses cenários eles estão relacionados com as necessidades básicas, né? As necessidades sociais, e por conta dessas necessidades é que acabam sendo montados esses diferentes cenários. Aqui tem essa foto do cultivo da mandioca. A gente, claro, penso eu que essa paisagem ela não era assim, né? Ela foi derrubada, ela foi limpa, foi plantada, aí cresceu, depois ela vai ser removida e a natureza por meio daquela sua capacidade de resiliência, ela vai tentar se recuperar, né? Tentar alcançar aquele clímax novamente, que é aquele estado inicial, por meio das sucessões ecológicas. Então, esse cenário ele vai mudando com o tempo, né? Então, os cenários eles são dinâmicos, eles não eles não param no tempo, eles não se congelam, eles se modificam, eles evoluem. E diferentes cenários eles podem ser montados ao longo do espaço e do tempo. E no mesmo espaço também diferentes cenários podem ser montados, né? E aqui a gente observa esses quintais agroflorestais, né, com diversas culturas, e que isso vai ser modificado ao longo do tempo, né? Logo mais essas culturas não estarão mais aí, estarão outras, podem ser desenvolvidas outras atividades nesses espaços. Aqui eu considero como um cenário também montado, essa questão de onde eles colocam a mandioca para amolecer. Os próprios resíduos dessas mandiocas vão acabar gerando impactos nesse cenário que vai modificá-lo ainda mais ao longo do tempo. Aqui a própria montagem da casa de farinha é um outro cenário montado, pelo menos eu considero assim. Aqui, essa grande área de plantação de feijão do senhor Rubens é um grande cenário montado que sofre modificações ao longo e entre os anos também. Então, ao longo do tempo, estes cenários eles podem ser modificados e são modificados. A questão do porto, a própria estrada para dar acesso a esse porto é um cenário, um grande cenário montado, bem como do outro porto também, porque eles possuem 2 portos para ter acesso a esse rio, que eles chamam de Lago de Segredo, que dá nome à comunidade, na verdade toda a dinâmica da comunidade gira em torno desse rio, né? E então a gente vê que toda a paisagem ela é obra da ação humana, exatamente pela montagem desses diferentes cenários, né? Que eles estão exatamente relacionados com essas necessidades básicas do ser humano, né? E por conta dessas necessidades acabam se montando esses diferentes cenários. É isso, professor. Curto e grosso, gostei. Você foi sintético, mas mostrou bem essa questão aí do cenário formando, né, constituindo a paisagem, né, a dinâmica da paisagem. Eu não comentei da apresentação do Anastácio uma coisa que ele falou, que
foi de cenários fósseis, né? É porque, como são os cenários que compõem as paisagens, né? Quando as paisagens mudam, ou quando a população de uma determinada região muda, alguns cenários montados acabam esquecidos lá e eles se fossilizam, né? É isso que permite a pesquisa arqueológica. Mas aí você agora mostrou essa dinâmica, né? Eu gostei daquele primeiro slide, né? Que está lá separadinho, mostrando os diferentes cenários, né? Áreas cenográficas, digamos assim. Aquilo são mais áreas cenográficas, né? Aquele primeiro slide lá. É esse do mapinha. Isso. Então, digamos que essas linhas aí mostram... Saiu. Acho que o Hugo já está tentando entrar. Confusão, assim, tá. Pois bem, tá aí. Então, ela mostra, essas linhas definem áreas cenográficas, né? Porque, como você mesmo disse, né? Como você mesmo disse, há diferentes cenários, diversos cenários dentro dessas linhas que foram definidas, né? Então, por exemplo, essa amarela aí, que seria a área de uso agrícola, tem lá também igreja, né? Tem a vila, né? Então, seria uma área cenográfica, digamos assim. Que já é uma outra questão, né? Você vê que a gente vai discutindo as coisas e as ideias vão fluindo por conta da dinâmica mesmo, do pensamento, né? Então, você vê, tem essas áreas cenográficas. Por exemplo, uma aldeia é uma área cenográfica, porque dentro da aldeia você tem a residência, tem a casa de farinha, que você mostrou, né? Tem ali o quintal, os quintais, onde se cultiva algumas plantas, enfim, isso faz parte de uma área cenográfica e com seus diferentes cenários. Certo? E aí, mais alguma coisa? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Anastácio? Eu acho que, na realidade, a apresentação dele só reforça, né, essa questão do entendimento sobre o cenário, paisagem, né? Gostei, boa, né, as imagens que ele trouxe, né? Acho que só está acrescentando, né? Era isso. Foi sim, bem sintético, mostrou, né? Isso daí, achei que de forma bastante clara. Isso. Mais alguma coisa? Mais algum comentário? Não, professor, por mim tudo certo. Bom, então, como ainda está cedo, nós podemos partir para mais uma apresentação. Tá, vou ver aqui, vou abrir aqui, só um instante. Tá, e agora eu vou aqui compartilhar ela. Começar agora. Tá. Aí eu vou aqui. Estão vendo aí? Sim. Sim. Tá. Então, eu vou fazer parecido com o que eu fiz na outra apresentação e parecido com o que os colegas Edvandro e Anastácio fizeram, que é tentar falar dessa dinâmica cenário-paisagem dentro, mais ou menos, do meu recorte, né, de pesquisa, assim. E aí, nessa semana, eu fui ler o Amazônia Antropogênica, porque o professor tinha falado que esses conceitos de cenário e paisagem estavam bem destrinchados lá, nesse texto. E aí eu fui fazer essa lida, e aí eu trouxe uns recortes
de coisas que eu achei interessante, que é esse entendimento que a gente já tem falado várias vezes sobre isso, mas enfim, trouxe de novo só para reforçar e relembrar assim, que é esse entendimento de paisagem que não que entende a paisagem como manifestação cultural, né, e que, portanto, elimina essa diferença de natureza e cultura, e que as paisagens seriam esses espaços que são revestidos de significados, né, e de sentidos, e que vão incorporando princípios organizadores e tal. E uma coisa que eu achei interessante do texto é que essa coisa de como as paisagens elas comunicam as informações culturais, como se elas fossem uma espécie de texto histórico, e que consequentemente poderia ser lido, interpretado. Espera aí. Tá. E, enfim, mais umas coisas interessantes é essa coisa da imaginação e do pensamento como capazes de formar imagens e, consequentemente, de produzir realidades também, né? Que desvia dessa concepção negativa de como se a imaginação ela fosse o distanciamento da realidade, mas coloca uma camada produtiva, né, na imaginação. E no sentido de que as paisagens elas ganham sentido a partir dessas relações mesmo que, que, que a sociedade, que a atividade social vai atribuindo a ela, né? O que mais? Bom, e tá. Aí eu trago dois exemplos que têm essa relação de serem, digamos, processos poéticos e de fazer artístico, digamos assim, mas que também passam um pouco disso, mas que tem a ver com isso, e para tentar fazer uma análise assim. Então, uma é o Monumento das Castanheiras Mortas, que tem relação com o massacre de Adorado dos Carajás, né, que aconteceu em 96, que é bem conhecido, um capítulo bem conhecido da história recente. O professor deve conhecer bem, porque pesquisou Carajás, né, dentro da perspectiva da arqueologia, mas nesse mesmo contexto geográfico, digamos assim. E aí, em 96 teve esse massacre. Então, como a atividade social e a dinâmica social dentro de um espaço, de um território e de uma paisagem, e como essa dinâmica acontecendo, essa montagem de cenários, né, ao longo do espaço-tempo vai caracterizando um tipo de paisagem. Em 96 teve esse massacre, que era que era uma manifestação de sem terra, para pedir a desapropriação de uma fazenda, pressionar para que essa desapropriação acontecesse. E aí, quando chegou ali na Curva do Oeste, que era a PA 150, eles foram parados pela Polícia Militar e a Polícia Militar agiu de maneira repressiva e 19 sem-terras foram assassinados nessa ação da Polícia Militar do Estado. E, bom, em 99, um dramaturgo que é o Dan Baron, que eu particularmente não conheço pessoalmente, mas ele tem um ativismo, né, junto das comunidades do Sudeste do Pará. Ele, junto com os sem terra do assentamento 17 de abril, que surgiu depois desse massacre, pensaram juntos um monumento. E aí a palavra que aparece sempre é monumento, né? Não obra de arte, aparece como monumento. Isso já é eu fazendo, né, uma relação. E aí decidiram juntos o que seria esse monumento, e aí decidiram por usar castanheiras queimadas e já mortas, 19 castanheiras, uma para cada trabalhador sem terra assassinado, que formam um mapa do Brasil na Curva do Oeste, que foi onde aconteceu essa violência. E aí eu trago esse
esses vários cenários, o cenário de um massacre, um cenário de uma repressão, um cenário de uma manifestação, um cenário de um encontro para a decisão da fundação de um monumento, a construção desse monumento, o levantamento mesmo das castanheiras, tudo isso é uma produção, né, que se resulta numa instalação, num monumento que compõe essa paisagem de modo permanente agora, digamos assim, e participando, inclusive, da degradação da paisagem, em relação com a dinâmica natural do ambiente, né? Inclusive utilizando materiais da natureza. Bom, isso me interessa porque me interessa pensar essas relações arte-território, como elas podem determinar um tipo de fazer artístico, digamos assim, que emane dessa relação com o território. E aí, quando a gente pega trabalhos de land art, como chamam na arte ocidental, né, do norte do mundo, digamos assim, eles partem de uma discussão da história da arte. E um trabalho como esse, um monumento como esse, ele emana dos processos sociais mesmo. E eu acho que isso é uma diferença que tem muita relação com a nossa especificidade geográfica, territorial e de construção de paisagem. Bom, isso era uma. E a outra coisa, um outro exemplo possível, que andei pensando essa semana, é um projeto que aconteceu em 2017 de um grafiteiro que chama Seba Tapajós, que ele chamou 10 grafiteiros brasileiros, nesse caso, não eram da Amazônia, só ele, e uma outra figura, que era a Drica Moraes. E eles fizeram um projeto de galeria fluvial, a céu aberto, no caso, grafitando 10 casas de ribeirinhos da Ilha do Cumbu. E aí, na ideia de construir um circuito de visitação pelos rios, e a ideia de Street River é o nome do projeto, que bebe, né, da música do Rio Barato. E que também poderia ser claro que isso tudo teria que ser melhor pensado, analisado, destrinchado, poderia virar artigos, poderia virar uma própria dissertação. Estou só usando mais como citação e como coisas que acabei pensando a partir dessas discussões todas. E nesse sentido, eu fiquei pensando como essa própria organização de um projeto que visa construir uma galeria fluvial dentro de um circuito da arte, de financiamentos, esse acontecimento é a montagem do cenário, né, digamos assim. E que as pessoas vão para lá, os grafiteiros, as câmeras fotográficas que registram, e os barcos, e é um acontecimento efêmero e que quando acaba deixa os seus rastros, digamos assim, né, nessa paisagem ribeirinha, por assim dizer. Consigo visualizar assim, e não sei. E aí trouxe mais algumas fotos disso. Isso só aconteceu em 2017, não teve reedição. A ideia era que tivesse, mas não houve. E ainda, pelo menos. E bom, acho que era isso. São só elucubrações assim que eu fiquei pensando sobre e quis trazer aqui para, sei lá, discutir e compartilhar o pensamento. Onde foi isso aí? Onde foi isso aí, Hugo? Essas últimas foram na Ilha do Cumbu. São alguns pontos. No Cumbu, né? É isso que eu ia perguntar, porque eu já tinha visto aí no Cumbu. Você mostrou esse daí, né? E eu me lembrei aí, quando você estava falando, tem um projeto no Rio, ali na zona portuária do Rio, de grafitar as paredes dos prédios, né? É um projeto, teve 2 etapas, teve na primeira em 2016, quando ficou pronto aquilo ali, né, a avenida, aí teve... E agora está em andamento um outro, na mesma região, expandindo isso daí, né?
Então, realmente são cenários efêmeros, né? Mas, como você mesmo falou, as pessoas vão lá, fotografam, né? Essas imagens, provavelmente, se feitas por turistas, vão para outras regiões, né? E, dependendo do interesse das pessoas, né? Faz com que as pessoas vão até lá, porque são bonitas. Eu lembro que tem bairro, é um bairro antigo em Buenos Aires, né? É Buenos Aires, acho que é Buenos Aires. E as casas antes são todas pintadas, né? Então, mais de cores fortes, né? É tudo colorido. Ou esse na Colômbia? Agora estou na dúvida se é na Argentina ou se é na Colômbia. Mas, enfim, tem essa rua toda pintada, né? E tem um impacto visual muito forte. Na verdade, são áreas cenográficas mesmo, né? É cenografia mesmo, de fato, né? Essa cenografia. Então, ela tem um impacto visual forte e acaba caracterizando determinadas paisagens. O interessante nesse caso aí é que o fundo, como, por exemplo, nessa foto aí, que está bem claro isso, está a natureza, né? Ainda que seja uma natureza antrópica, porque, se eu não me engano, aquilo dali é açaí, né? Sim, sim. Mas, de qualquer modo, você tem um cenário, obviamente, uma estética, obviamente, artificial, digamos assim, uma artefatual, né? Tem um elemento artefatual aí, né? E atrás você tem um cenário natural. Então, isso daí é bastante interessante, porque não está em área urbana, né? É como se fosse uma pegadinha, né? Você chega num lugar que você espera tudo, aí de repente tem esse impacto de uma artefatual, né? No meio da paisagem. Sim, sim. E acaba que constrói uma visualidade bem específica, né? Que é esse híbrido, né? Entre... Entre o artefatual, né? Sabe essa ideia de artefatual, né? Artefatual é justamente elemento artístico, né? Então, e aquela visão rural, né, que nós temos, típica das populações ribeirinhas, né? Essa vegetação que varia aí. Hoje em dia é açaí, né? Mas já foi tudo cana-de-açúcar, vocês sabiam? Não. Hoje, já foi tudo cana-de-açúcar. O Pará já foi um grande produtor de cana-de-açúcar, mas por questões políticas, embora o porto de Belém seja mais perto da Europa do que o de Pernambuco, né? Quer dizer, mais perto, por questões... Bom, é mais ou menos a mesma coisa, mas para a Europa, né? Mas para a América do Norte é mais perto. Por questões políticas, o preço do açúcar nordestino... Tá. O produto nordestino era politicamente mais barato do que o do Pará, né? E por que eu estou aqui? Enfim, o Hugo me fechou aí dentro da... Na verdade, professor, eu até li mesmo isso agora que o senhor falou, eu estava lembrando que eu até li mesmo isso num dos textos da bibliografia que sugeristes. Eu acho que era aquele que descrevia as diferentes dinâmicas, a de supressão, a de diversificação, né? Acho que eu lembro de ter lido isso mesmo, que já foi a monocultura de cana já passou por aqui mesmo. Para você ver, né, como a paisagem mudou radicalmente. Antes era cana, hoje é o açaí que predomina. E quando a gente olha assim, não consegue imaginar que aquilo dali foi tudo plantação, era tudo canavial, né?
Por isso tem algumas regiões, tem os engenhos, né? Então, quem faz arqueologia histórica, por exemplo, sabe de diversos engenhos que existem aqui no Pará, próximos daqui de Belém, justamente por causa disso, né? Mas, enfim. Inclusive envolvidos na força da água, né? Da maré, né? Cara, eu não estou entendendo por que eu estou preso aqui numa imagem pequenininha. Todo mundo está preso aqui numa imagem pequenininha. Eu acho que o Hugo tem que encerrar a apresentação dele. Hugo, encerra aí, Hugo. Agora. Agora sim. Eu estava me sentindo preso, eu já estou me sentindo preso nessa tela. Imagina ficar preso dentro de uma tela de celular. Mas enfim, você vê, cara, como mudou, né? Como mudou, a gente não consegue imaginar que tudo ali já foi canavial e hoje essa interferência, né, artefatual, ela tem um impacto muito legal, muito bonito. Agora, eu não sei se isso aí vai compor uma paisagem, vai ter uma composição forte, né? Peraí que eu vou botar a bateria do computador da capa entrando. Porque depende... Peraí, filha. A Mel quer participar aqui da aula. Porque isso depende de uma continuidade, sei lá, enfim, depende de uma série de coisas, né? Certo? Sim, sim. Então, comentários aí. A bola está com vocês. Deixa eu fazer um comentário geral. Certo? Bom, as apresentações, todas elas eu gostei, estão conforme manda o figurino, né? Mas eu senti falta de uma coisa que foi comentada na penúltima aula que eu dei, principalmente na penúltima aula, não na última aula, não. Foi ainda daquela fase que eu estava falando de paisagens, especificamente, não quando eu entrei já nos cenários sociais, mas, no caso aí, no cenário, que é a questão da mente humana, né? Mostrar como isso daí é produto do nosso intelecto, né? São designs inteligentes, produto da mente humana. Ninguém falou nada sobre isso, né? Então, vejam bem, porque nós estamos hoje em dia numa luta ideológica. Então, tem muitas pessoas, tem negacionista, né? É assim que fala, negacionista, do lado da direita e negacionista do lado da esquerda. Então, tem uns caras aí, né? São, que chamam, essencialistas religiosos, né? Não sei se esse é o termo, mas esses malucos aí que querem impor a religião deles, né, pela goela do povo adentro, que dizem que, né, tem uma corrente de intelectuais cristãos que dizem que o universo é obra de um design, né, é produto de design inteligente, né, e que esse design só é possível com uma inteligência sobre-humana, né, divina. Então, eu achei essa ideia de design inteligente, uma coisa genial, cara. Como que os caras tiveram uma sacação genial, né? Só que, veja bem, quando eu vou mostrar isso aí quando eu for dar a próxima aula minha mesmo, né? Vou mostrar aqui, vai ser meu estudo de casa. Vai ser meu estudo de casa. Vai ser meu estudo de casa. Mas a gente tem a paisagem amazônica, né? A paisagem amazônica, que hoje a floresta amazônica, a gente sabe
que a maior parte dela é de origem antrópica, né? Ela apresenta um design, porque se ela é cultural, obviamente que ela foi elaborada por conta desses cenários que foram pensados, né? Esses cenários foram pensados. Eles têm uma organização espacial nesse cenário, certo? Tem uma organização espacial nesse cenário. É uma organização espacial que está de acordo, né? Que obedece certos parâmetros ambientais, né? Claro. Né? Aí a interferência geográfica aí vai ser importante para dizer onde você pode construir uma casa, onde você pode pescar, né? Esse tipo de coisa. Mas, de qualquer modo, tem uma ordem, tem uma organização que, obviamente, deve ter sido precedida, né, por um pensamento que organizou isso daí. Então, somando tudo isso, já que paisagem é um conjunto de cenários, se os cenários é obra, né, pré-pensada, é obra pensada, é obra fruto da inteligência, então, consequentemente, minha gente, toda a paisagem é obra, apresenta um design inteligente, certo? Pois bem, só que, segundo os caras aí, esse é um cenário divino, porque teria sido Deus. Mas, o caso é que Javé, né, que é o nome, é o mais antigo que o Deus cristão tem, surge, mais ou menos, entre 6 e 5 mil anos atrás. Deus surge entre 6 e 5 mil anos atrás. Tá? Então, se a gente for pensar que Deus começa a ser elaborado de 6 a 5 mil anos atrás, ou que ele resolveu se apresentar há 5, 6 mil anos atrás, né? Se a gente entende que essas paisagens a construção dessas paisagens foi iniciada há 11 mil anos atrás, no mínimo, então, obviamente, que não foi Deus que fez, né? Isso pensando dentro do raciocínio deles, certo? Dessa galera. Por outro lado, você podia, mas aí podia ter sido obra de Tupã também, né? Tupã. Como é? O capuchinho, não, jesuítas, né? Escolheram Tupã como deidade para indígena, Tupi-Guarani, para dizer que era Deus, mas quando os jesuítas fizeram isso, Tupã não era a entidade principal. Na verdade, Tupã era a entidade que causava mais temor. Naquela época, até hoje ainda falou isso, né? O cara que acredita em Deus tem que ser temente de Deus, né? Tem que ter medo de Deus. Né? Então, para eles escolheram Tupã porque era o que dava mais medo, era o que estava relacionado ao trovão, né? Às tempestades. Então, como eles não sabiam explicar a tempestade, eles tinham um medo especial do Tupã. Pois bem, mas quando surgiu Tupã? Tupã tem mais ou menos a mesma idade de Javé, porque ele vai estar relacionado às sociedades agrícolas, né? Não é a caçador-coletor, ele vai estar associado a populações agricultoras, né? O mesmo caso de Javé, né? Vai estar. Só que a agricultura no Oriente Médio ali, né? Ela surge antes de 5 mil anos. Porém, né? Tinham muitos deuses e quando eles sintetizam finalmente todos esses deuses em Javé, isso levou algum tempo, com disputas que rolam até hoje, né? Naquela região, no Oriente Médio. Enfim, então isso quer dizer que não seria possível nem Javé, nem Tupã, né, ter elaborado, através de sua inteligência divina, o design das paisagens amazônicas. Certo? Então, essas seriam obras eminentemente do engenho humano.
Eu estou falando isso para vocês, óbvio, mas é um bom argumento. Se vocês começarem a conversar com um sujeito desse, vocês teriam um argumento. Tá? Porque, tudo bem, o cara pode falar lá as coisas dele, segundo a fé, mas é uma fé que não se sustenta, não tem sustentação nenhuma na realidade. Tá? Então, isso a gente tem que combater. Nosso papel de professor, de educador, é combater a ignorância. Do mesmo modo que não é inaceitável essa ideia da Terra plana, é inaceitável, né, aceitar que o design inteligente da Amazônia seja obra divina, porque não é, é obra humana, é obra exclusivamente humana, e a gente tem como provar isso. A gente tem como provar isso graças aos estudos da paisagem, graças a esses cenários fósseis, Anastácio, que você falou, né, que você citou, graças à existência desses cenários fósseis, a gente tem que provar que isso é obra do engenho humano, né? Desde a chegada do homem aqui na região, do homem que teve sucesso na colonização regional. Porque é o seguinte, eu não sei se vocês já tiveram pensado sobre isso, mas essas populações indígenas, né, atuais, elas são herdeiras daqueles que, ao chegarem, eles tiveram sucesso na colonização da Amazônia. Isso não quer dizer que eles tenham sido os primeiros a chegarem. Muito provavelmente, não. A gente tem evidências aí no entorno da Amazônia, como no Piauí, em São Raimundo Nonato, de 40, 50 mil anos atrás, evidência de passamento chega até 100 mil anos, mas isso não é muito bem aceito por causa da polêmica que existe sobre os artefatos, ou não, né, que são encontrados nas camadas mais antigas. Mas no Mato Grosso também você tem datação de 30 mil anos. Né? Então, enfim, gente, de qualquer modo, ao que parece, né, não foram essas populações primeiras que tiveram sucesso na colonização da região, até porque, geneticamente falando, parece que essas populações indígenas seriam bem mais recentes. Certo? Então a gente tem argumento para dizer que aquelas que obtiveram sucesso na colonização da região foram essas que chegaram em torno de 12 mil anos para cá. Tá? Então, isso não nega que possa ter havido outras populações. De fato, o que a gente pode dizer é que essas, sim, obtiveram sucesso, tá? Na colonização e na exploração, né, dos recursos naturais, que, em vez de ter... Essa exploração, em vez de produzir um impacto negativo, produziu um impacto positivo, gerando uma biodiversidade maior do que a natural. Ou seja, a biodiversidade gerada pela ação humana ou pela ação antrópica, ela foi maior do que a natural. Pois absolutamente contrário do que ocorre hoje, porque hoje o tipo de processo, o processo histórico que nós estamos vivendo é uma herança maldita do mundo ocidental, no qual a exploração dos recursos naturais é feita até o fim. Tá? Então, se explora os recursos naturais até eles serem esgotados. Isso é típico do pensamento ocidental capitalista, né? Que isso aí vai ser do século... Na verdade, esse tipo de pensamento ele vai ser consolidado a partir do mercantilismo. Ele é pré-capitalista. Né? Então, com o mercantilismo, quando chega, por exemplo, a expansão europeia, através da descoberta dos novos continentes, ela vai ser movida, né, pelo mercado, pelo mercantilismo. Então, eles estão se lixando, né? Eles não pensam nisso, né? Porque se o mundo foi feito por Deus, então nada faltará. Não tem essa frase aí? Que as pessoas botam no carro, né? Então, Deus nos proverá.
Deus não tem nada com isso. Deus, enquanto consciência universal da natureza, né? Ele não tem nada com isso. Depende do uso que você faça, né? Então, tem aquela outra frase que diz que Deus ajuda quem cedo madruga. Então, Deus ajuda quem faz as coisas certas. Se fizer a coisa errada, danou. Eu tenho um colega aí que ele tem a mania de falar, quando a coisa está ruim, ele fala, vou entregar para Deus. Aí eu, não faça isso, porque você é cheio de pecados. Se você entregar para Deus, está lascado. E é tiro e queda, cara. Quando ele fala isso, ele se dá mal. Certo? Mais alguma coisa? Certo, professor. Oi? Não entendi. Tudo certo. Por mim, tudo certo. Certo. Se alguém tem mais algum comentário que faça agora, porque... Na realidade, eu queria comentar um pouquinho sobre a apresentação do Hugo, né? Eu gostei muito quando ele colocou, por exemplo, a imagem lá do monumento, né, que fizeram pelos... E aí eu lembrei dessa questão da memória, né, que as castanheiras estão lá, né? E aí é numa paisagem que totalmente mudou, mas a partir do momento de que você tem conhecimento do ocorrido, né, desse massacre e tal, né, quando você passa talvez naquele monumento das castanheiras, né, as castanheiras queimadas, retorcidas e tal, mortas, né, você faz esse link, né, também assassinadas, né, que elas foram assassinadas. Bem assassinadas, né, você acaba fazendo esse link com o que ocorreu, né, uma recorrência, eu acho que na memória das pessoas que acabam passando lá nesse cruzamento, né? Era isso que eu queria acrescentar na apresentação dele, né? O que eu achei interessante. Essa instalação aí, né, das castanheiras, ela realmente é um aspecto memorável, né, assim, porque eu, quando cheguei aqui, quando eu tive a minha primeira viagem para lá, para o teste da Pará, eu fui para cá porque antes eu conheci a Amazônia em Parintins. E Parintins era uma vila pequena, mas uma vila consolidada, né? E o entorno, nossa, aquilo era tudo uma maravilha. Tinha fazendas, sim, com área desmatada, mas já consolidadas, né? Então, você não via árvore conhecida, você via campos, né? Área de pasto, então, tudo consolidado, mas predominava o ambiente natural, né? Natural que eu digo, o ambiente primário amazônico, né? Mas quando eu cheguei no sudeste do Pará, em 1983, eu tive um choque. Cara, foi um choque pavoroso. Para vocês terem uma ideia, foi muito pior do que tudo que aconteceu de incêndio hoje. Era muito pior, sabe por que era pior? Porque hoje botam fogo em pasto, botam fogo em capoeira, né? Porque pouca mata existe, né? Pouca mata. Então eu boto fogo em capoeira. Quando eu entro numa mata, mais porque perderam o controle desse jogo na época era fogo na floresta. Então era fogo na floresta. Eles chegavam, cortavam a madeira, deixava a castanheira, porque a castanheira era protegida, e botava fogo em tudo. Eles cortavam a madeira de lei, a madeira comercial, né, que valia o investimento deles, porque pegar a madeira dali, transportar a madeira e vender realmente é um custo muito alto. Então, eles pegavam, botavam fogo em tudo, mas como eles não derrubavam a castanheira, as castanheiras iam junto, né?
E eles depois limpavam tudo, mas como não podia derrubar a castanheira, as castanheiras queimadas ficavam em pé. Gente, isso daí era como ver brusca queimada na fogueira, sabe? Sabe, pessoas que... Cara, aquilo era horrível, aquilo foi um choque assim, emocional, foi uma carga negativa tão grande, né? E, então, é memorável nesse sentido, essa instalação com as castanhas queimadas, porque isso é um marco da paisagem atual da área, que, aliás, já não é nem mais porque as castanheiras já caíram, né? Tem uma ou outra. E agora também eles não conservam mais as castanheiras, derrubam as castanheiras. Em área nova eles derrubam as castanheiras também. Então, o Pará, que já foi o maior produtor de castanha do mundo, hoje não produz nada, porque derrubaram as castanheiras todas. Cara, isso é um símbolo da estupidez. Cara, não tem como perdoar uma anta dessa, cara, um jumento desse. Isso é um ser humano desprovido de toda e qualquer inteligência. O cara é movido pela ganância, é movido por, sei lá por quê, é movido por uma estupidez tão grande que a gente só pode pensar numa coisa: se isso não é obra de Deus, só pode ser a obra do demônio. Mais alguma coisa? Bom, gente, então vamos deixar para a próxima sexta-feira as apresentações dos outros dois que faltaram, né? Vou avisar eles. O Michel, sei que tem problema lá com a internet dele, que é celular também, né? De repente o cara gastou os créditos todos dele. Porque vai reservar um crédito lá para a aula de sexta-feira. Aí essas duas apresentações, né? Aí a gente... Então, a sexta-feira próxima vai ser a continuação do nosso seminário. Na outra sexta-feira, ou seja, daqui a 15 dias, eu vou fazer a minha apresentação, né? E praticamente as nossas aulas, né, teóricas terminam aí, tá? Então a gente vai discutir como a gente vai fazer. Se eu disse no início que não precisariam apresentar num trabalho escrito, mas de repente seria bom vocês fazerem no final uma apresentação com a síntese de tudo, tá? Você não vai precisar escrever, mas é bom que vocês mostrem a síntese de tudo, mas de qualquer modo eu já vi que vocês estão acompanhando, estão entendendo, né? Estão entendendo o que está sendo feito, né? Mas seria interessante que vocês pensassem no final, lá no final, como isso pode ajudar vocês em vossas dissertações, tá? É isso que eu vou querer no final, não é que vocês repitam aqui, que vocês já falaram, é como isso daí pode ajudar vocês nas dissertações, certo? Certo, mas só recapitulando, aí o senhor vai querer isso falado mesmo? Não, pode ser assim como a gente está fazendo, que eu acho que Tá. é bom que todo mundo compartilha, né? Isso. Todo mundo compartilha, então isso é legal, as pessoas discutirem as dissertações uns dos outros, né, tá? Certo? Pensa aí. Então, mas isso vai ser no final, tá? Mas podem começar a pensar, porque como vocês já apresentaram o trabalho de vocês, então vocês vão ter mais tempo, certo? Certo. O ideal era que o senhor desse 10 para todo mundo, mas acho que uma pequena apresentação, né? Você não está pensando, você perdeu 2 aulas. Olha aí. É por aí. Tá bom então, pessoal? Então, valeu, muito obrigado. Até sexta-feira. Eu vou parar de gravar.